Então, hoje estamos iniciando uma nova série de mensagens. Quem tem acompanhado as nossas mensagens de domingo, nesse mês de janeiro, nós trabalhamos, nesse ano, o tema da nossa igreja é família. E nós temos trabalhado esse mês de janeiro em cima de um livro muito especial, que ele fala da Famílias Imperfeita, Graça Perfeita, onde ele cita alguns exemplos familiares, alguns contextos familiares, e como nós podemos crescer com experiências de famílias na Bíblia. Hoje nós temos uma diversidade de formatos familiares. Nós temos pessoas solteiras, nós temos pessoas casadas com filhos, casadas sem filhos, nós temos viúvos, viúvas, nós temos vários contextos familiares. E quando nós falamos de família, nós estamos falando de algo que foi sonhado por Deus. Nós somos frutos de uma família. Nós somos frutos de um pai e de uma mãe, mesmo que de repente você não conheceu o seu pai, você não conheceu sua mãe, ou você nasceu como fruto de um estupro, algo assim, mas independente do contexto de onde você veio, você surgiu, hoje você está aqui porque você é filho, filha amada do Senhor, e Deus te sonhou com você, Deus sonhou com a sua vida. E nós vamos hoje caminhar um pouquinho com essa primeira mensagem da série, onde nós vamos reproduzir as mesmas famílias, mas com os olhos na restauração, com os olhos na cura. Nós precisamos olhar para essas famílias, nós precisamos olhar para as experiências desses homens de Deus, mulheres de Deus, que tiveram dificuldades. E quando Deus expõe as dificuldades de muitas famílias, de muitas pessoas nas Escrituras, Ele está simplesmente dizendo assim, ninguém é perfeito a não ser o Deus que foi perfeito enquanto teve junto conosco durante 33 anos. Tirando Jesus e a perfeição de Jesus, todas as pessoas debaixo do céu são imperfeitas, têm pecados, têm dificuldades. Então nós vamos trabalhar a partir desse contexto. E o tema da mensagem de hoje é: não tire os olhos da promessa. E tem tudo a ver, o Douglas ele vem aqui e ele já trouxe uma ilustração para início do sermão. Não tire os olhos da promessa, porque quando eu tiro os olhos da promessa, eu vou lá e quero tirar das mãos de Deus. Mas quando eu coloco os olhos na promessa, e aí eu consigo confiar que Deus está no controle. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis 12, é um texto muito conhecido, e hoje nós vamos trabalhar um pouco, aprender com essa família, e que começa com Abraão e Sara, esse casal, e que eles têm experiências muito positivas e têm experiências muito negativas. E eles ensinam muito o que fazer, mas ensinam também algumas coisas do que não fazer. E eu quero olhar para esse casal, para essa família, e eu quero tentar trazer alguns ensinamentos. Como é que nós podemos encontrar cura? Como é que nós podemos encontrar uma transformação a partir dos ensinamentos, a partir das Escrituras, aquilo que Deus nos ensina. Então, lá em Gênesis 12, nós temos ali o chamado de Abraão. É um texto muito conhecido, e nós vamos ler somente os 3 primeiros versículos do capítulo 12, que ele diz assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Todos os povos da terra serão abençoados. O que esse texto está relatando? Ele começa trazendo um chamado de Abraão. Abraão, um homem escolhido. Imagine quantos homens tinha naquela geração. E Deus olha para Abraão e fala assim: a partir de você, eu quero dar como é que fala na informática? Dar um boot. Vamos fazer um boot nesse negócio, vamos recomeçar. E a partir de Abraão, inicia uma nova história. E Abraão, ele está ali, casado com Sara, ele tem 75 anos.
A Sara, um pouco menos, mas já estavam os dois na vida, na terceira idade, já estavam idosos, e de repente, Deus vem e dá uma palavra para Abraão. Olha, eu quero que você saia daqui do meio dos seus parentes, não vai ter mais aquela roupinha passada, não vai ter mais aquele frango caipira com polenta, e agora você vai para a terra onde eu vou te mostrar. Agora você vai para onde eu vou te mostrar. Mas aonde é, Deus? Somente dê o próximo passo, porque eu vou direcionar. Certo? A Bíblia não está relatando dessa forma, mas é mais ou menos isso. Então Abraão, ele saiu, é como se você saísse hoje, alguém que nunca esteve em São Paulo, ele esteja lá no meio de São Paulo, e você sem um GPS, você precisa ir para tal lugar. Mas aonde, que lado fica? Que até com GPS ele se perde, imagine sem GPS. Hoje a vida está muito fácil. Eu lembro que quando eu saí de lua de mel, há 20 anos atrás, nós decidimos ir daqui a Gramado de carro. E assim, colocando voador, assim, na época que usava cheque voador, né? Nós parávamos, dava meio tanque, parava no posto que aceitava cheque pré-datado. E aí jogava para 30 dias, para 15 dias. Mas, além de estar na pendura e dar um passo de fé, nós erramos o caminho, porque tinha o mapa na mão, e aí falava assim, ó, dá para ir por aqui. Só que pegamos uma estrada de chão, mas horrível, passamos um aperto. Foi muito horrível, foi uma experiência, só não foi mais horrível porque eu estava com a minha amada, né? A minha amada junto, falei, estamos juntos. Né? Mas sabe o que acontece? E é isso que Deus fala para Abraão, saia que eu vou te mostrar onde você vai. Só que Abraão começa a caminhar, e ele está debaixo de uma promessa, e essa promessa falava que ele seria abençoado, que a família seria abençoada, e não somente a família dele, mas todos os povos da terra seriam abençoados a partir da vida dele. Só que aí começam algumas situações que nós vamos ver durante a mensagem, que ele descumpre, que ele desobedece, mas Deus vem, e Deus restaura, e vamos de novo, e de repente ele desobedece, Deus restaura, e vamos de novo, e Deus vai trabalhando dentro de um processo na vida de Abraão. E quando nós entendemos que Abraão, ele tinha uma promessa, e muitas vezes ele tirou os olhos da promessa, e quando ele tirou os olhos da promessa, ele começou a naufragar. E de repente você está aqui nessa noite, você tem tirado os olhos da promessa na sua vida. De repente você não está mais crendo que Deus vai fazer isso que você tem orado, isso que você tem confiado diante do Senhor. Você já desistiu de lutar, desistiu de orar, desistiu de buscar na presença de Deus a direção da tomada de decisões. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, não tire os olhos da promessa. Se você está pedindo algo que é legítimo, que está de acordo com a palavra de Deus, e que Deus colocou no teu coração, então confie, avance, não deixe que as circunstâncias tirem você do foco daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus colocou como desafio no teu coração. E o que Abraão, ele experimenta é isso, mas sabe, quando Deus promete, Ele cumpre. E é muito interessante porque para fazer cumprir a promessa de Abraão, o que precisou acontecer? Sara tinha que estar junto. Deus entregou uma promessa para Abraão, mas só que ali havia um núcleo familiar, havia um esposo, uma esposa, e para cumprir a promessa de Abraão, Sara tinha que estar junto. Porque quem foi concebido pelo Espírito Santo, a profecia seria futuramente em Maria, que seria concebido pelo Espírito Santo. Mas essa promessa de Abraão, seria necessário um ventre, seria necessário um espermatozoide, um óvulo, e para gerar aquele bebê, o filho da promessa. Muitas vezes nós somos egocêntricos e nós pensamos somente em nós, e não pensamos no impacto que essa promessa gera na vida de pessoas. Quando você desiste de uma promessa que Deus colocou no teu coração, não está impactando somente você, está impactando quem está ao seu redor, está impactando as pessoas que você ama, está impactando a sua família. Nós temos que entender que as promessas que Deus coloca no nosso coração, Ele vai confirmando, e é para abençoar não somente a minha vida, mas quem está ao meu redor. Deus quer te ver prosperar para que outras pessoas prosperem a partir de você, a partir da sua ação, a partir de Deus usando você como canal de bênção, que as pessoas possam ser abençoadas, que as pessoas possam ser impactadas pelo amor de Deus. E é muito interessante que para cumprir as promessas precisava sim da participação de Sara, só que a incredulidade às vezes elas atrapalham. E o que acontece com Abraão? Ele olha, 75 anos,
Um homem de 75 anos consegue ter filhos. Né? Tem um irmão aqui da igreja aqui, que ele teve filho com 80. É isso mesmo. Hoje ele tem, acho que 95, a filha tem 15 agora. Certo? Sei, né? Mas não cheguei lá ainda, né? Não cheguei lá ainda. Mas a mulher não. Pessoal está tudo rindo aqui, né? Mas a mulher não, a mulher é mais difícil. Ela já não tinha mais possibilidade. Imagine 75 anos. Né? Não tinha tecnologia. Cláudia Raia está com quanto? 50? 56. Não sei como é que isso pode também. Mas, assim, mas era humanamente impossível. Mas existia uma promessa de Deus. E essa promessa de Deus era para Abraão e envolvia a Sara. Mas o que eles tentam? Dar um jeitinho. Pega lá a Agar. A Agar é mais novinha, mas ela é serva de Sara. E aí vai lá e engravida, gera Ismael. Queridos, de repente você não tem confiado nas promessas de Deus. Eu quero dizer que nosso Deus é Deus do impossível. Os homens, as mulheres, aquilo que é muito difícil, algum homem ou mulher vai conseguir fazer. Mas aquilo que é impossível, somente Deus pode fazer. Nós precisamos entender que o impossível, somente Deus pode fazer. E eu já falei algumas vezes aqui, que o impossível, só é impossível até que Deus o faça. Porque Deus não tem a limitação que a nossa mente tem. Você tem caminhado confiando no Senhor, você tem colocado o coração diante do Senhor. Se Deus coloca uma visão para você, isso vai envolver a capacitação dele, a direção dele, a visão dele. Sabe, e além do mais, vai envolver também a sua família. Por isso que eu quero desafiar você a parar de tomar decisões sozinhos. Você precisa viver e confiar que Deus te dá uma visão. Ele vai confirmar no coração da sua esposa, se você é casado. Ele vai confiar no coração das pessoas que você ama. Então, dentro desse processo, eu quero olhar um pouquinho mais detalhado para a vida de Abraão. Eu quero trazer alguns ensinamentos que nos ajudam a entender que nós não podemos tirar os olhos da promessa, que nós precisamos confiar no Senhor e continuar avançando. O primeiro desafio que eu trago, depois de alguns que eu já coloquei até aqui, entenda o processo no cumprimento da promessa. Entenda o processo. Nós já falamos aqui sobre Abraão e as bobagens que ele fez. Mas, possivelmente, toda vez que eu tiro os olhos do Senhor e coloco os olhos nas circunstâncias, como Douglas colocou ali, eu coloco para Deus, tiro para Deus, coloco para Deus, tiro para Deus. Toda vez que isso acontece, é quando eu perco a dimensão do processo que está acontecendo. A nossa vida, ela caminha por processos. Não tem como, existe um processo que precisa acontecer. Comecei a namorar hoje, vou casar amanhã. Não, existe um processo. Não, existe um processo. Se você for olhar, existe um processo acontecendo. Ele sai ali com Sara, sua esposa, e ele, porque ele não entende o processo, ele vai lá e tenta dar um jeitinho para Deus. E ele se relaciona com Agar, e ele simplesmente acaba gerando um filho em Agar, que não era o filho que Deus havia prometido. Deus abençoa Ismael, abençoa, sim, mas de uma forma totalmente diferente do que a bênção de Isaac, que era o filho da promessa. Ismael não estava nos planos originais de Deus. Quando Abraão chega a promessa, Deus não prometeu para Abraão, primeiro vai ter um filho com Agar, para depois ter filho com Sara. Existia uma promessa de um filho. Mas a partir do momento do uso do livre-arbítrio de Abraão, aquele filho foi gerado, preparado pelo Senhor, sim. Mas como consequência do livre-arbítrio de Abraão. E Deus abençoou Ismael também. Eu quero te dizer que independente de como você foi gerado, que Deus tem para você, que tem preparado para você, é para você viver todo o seu potencial diante do Senhor. A confiança, ela deve estar plenamente na promessa.
Porque quando eu coloco a minha confiança no Deus da promessa, os processos que vão acontecer vão ser facilmente superados. Vai ter processos que vão ser doloridos, vai ter processos que vão ser complicados, e vai ser difícil confiar. Mas se eu estou debaixo de uma promessa, que o Deus que prometeu não é homem para mentir, vai acontecer. Vai acontecer. Então acontece ali porque ele tinha 75 anos, ele achou que era impossível. Então, humanamente, ele não estava entendendo o processo que haveria de acontecer. Quantos anos ele esperou para que Isaac nascesse? 25 anos. Porque Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. E quando ele sai com a promessa, ele tinha 75 anos. Então, nós precisamos entender que as promessas de Deus devem nos levar a enxergar para o alto. Agora, aquelas promessas humanas vai fazer você chegar na dimensão do natural e ela é facilmente quebrada. Você já foi enganado por alguém? Alguém que te prometeu e que mentiu? Teu pai que prometeu que ia te honrar e não te honrou? Sua mãe que prometeu que ia cuidar de você e não cuidou? Seu marido, sua esposa que prometeu a vida toda e desonrou você? Porque as promessas dos homens são facilmente quebradas, por quê? Porque existe uma natureza pecaminosa e existe uma falta de um compromisso de sangue. Agora, Deus é um Deus que gerou o homem em imagem e semelhança dele. Nosso Deus, ele não pode mentir, porque vai contra a sua natureza. E Deus não duela contra a sua natureza. Deus é santo. Uma das naturezas de Deus é a santidade. Abraão aqui, ele tira os olhos da promessa, e isso gera consequência. Lá no Egito ele mente, dizendo que a esposa era irmã dele. E aí ele vai um pouco mais grave, ele gera um filho, Ismael, em outra mulher, serva de Agar. Mas sabe o que acontece? Quando nós não entendemos os processos da nossa vida, nós tomamos decisões equivocadas que geram consequências desastrosas. Entender que nenhuma promessa do Senhor será frustrada é fundamental. Você já tomou uma decisão, você está sofrendo hoje consequências de decisões equivocadas. Está na hora de você se posicionar para deixar Deus reconstruir. Lá em 1 Reis 8, 56 e 57 diz assim: bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, seu povo como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu povo. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Que Ele jamais nos deixe nem nos abandone. Queridos, Deus tem promessas para a sua vida. E você precisa confiar no processo de Deus. O cumprimento não vem de uma única vez, mas vem num processo de aprendizado, de aperfeiçoamento, de aproximação do Senhor. Conheço uma jovem que ela, quando tinha 15 anos, o sonho dela era ter uma família. E ela foi orando com relação a isso. E ela se tornou uma jovem adulta, mas ela sempre com aquele medo de não fazer nada que contrariasse o que o Senhor tinha preparado. Aí vem uma pressão muito forte das amigas, ela fala assim: acho que eu vou ter que começar a namorar esse rapaz mesmo que apareceu aqui. E ela começa a namorar e em pouco tempo ela começa a estar em perigo. Em perigo não somente de quebrar aliança com o Senhor, mas um perigo ainda muito maior. E ela vai e pede perdão a Deus, fala assim: Deus, me perdoa. Me liberta desse relacionamento, porque eu prometo que eu vou esperar no Senhor. E naquele momento, aquele rapaz é tirado da vida dela. E mesmo ela sendo chacotada pelas amigas, dizendo: você vai ficar para a titia, e não sei o quê, todas essas piadas de mau gosto que vem para uma jovem que é temente ao Senhor, que se guardou para o esposo. Vem um momento onde várias pessoas começam a convidar ela e tentando encontrar marido para ela. Mas aquilo que Deus tinha prometido chegou. E ela conseguiu celebrar uma família segundo o coração de Deus.
Porque ela não pegou mais os atalhos dos processos que Deus estava trabalhando. Tinha coisa que precisava ser trabalhada no coração dela. Sabe, quando eu entendo esses processos, é muito especial. Qual o processo que você está tentando cortar caminho? Qual o processo que você está simplesmente rejeitando? Eu não quero passar por isso. Se José não passasse pelo processo que Deus submeteu ele não seria o governador do Egito. Os processos fazem parte do processo de Deus, do agir de Deus, para que as promessas se cumpram. Mas sabe, eu olhando para a vida de Abraão, além dele, nós aprendermos que nós precisamos respeitar os processos de Deus, o que eu vejo que Abraão também, nós precisamos, para não tirar os olhos da promessa, é não deixar ser abatido pelo medo. Se você tem uma promessa e entende o processo, muitas vezes você será confrontado com o medo de ser frustrado os planos do Senhor em sua vida. Lá em Gênesis 15, 1 diz lá, depois dessas coisas, Deus falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Queridos, olhar para as circunstâncias pode te levar a vacilar na fé, pode levar você a ter medo. A sua confiança, ela deve estar em quem prometeu e não na circunstância, ou nas pessoas, ou naquele banco, ou naquela situação. Você precisa entender que o medo pode dominar o teu coração, fazendo você fazer bobagem, levando você a fazer uma bobagem. Agora, a tua confiança e a tua promessa, e você se descansar diante do medo, tem a ver com quem prometeu para você. Digamos que você que é pai, você tem um filho, e aí o filho chega, você como pai fala assim: pode vir, filho, pode confiar que eu estou aqui para te proteger. É lógico, o filho vai se jogar, e o filho vai vir. Eu lembro de uma situação que eu estava com meu filho, nós estávamos num mar lá, e ele sabia nadar, mas só que um mar aberto, nós descemos num barco lá, um lugar que longe de praia e tal, e aí eu falei: filho, larga essa boia, pode vir nadando, vem aqui que eu vou te proteger. E ele: será, pai? Falei: pode largar. E ele largou, e ele veio até mim, e ele viu que ele conseguia ficar nadando, e isso mudou completamente, porque agora ele estava livre daquilo que fazia ele boiar. Mas sabe, o que acontece é que muitas vezes você compara as promessas de Deus com a promessa de alguém que já negligenciou um compromisso contigo. E por isso que você tem medo, e você não confia no Senhor, e você não confia que Ele vai agir, você não confia que Ele vai cumprir a promessa. E aí você recebe um diagnóstico e você fica com medo, mas não é um medo natural, que vem simplesmente, todo mundo que recebe um diagnóstico tem um pouco de medo, isso é natural, faz parte da natureza humana, mas é um medo exagerado, a ponto de paralisar a vida. Tem pessoas que têm medo de sair de casa, tem pessoas que têm medo de pegar Covid, tem medo de morrer. Eu quero te dizer que quem é salvo em Cristo Jesus não precisa ter medo da morte. Tem que ter medo de não viver debaixo do propósito de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Queridos, o medo paralisa. Se a promessa vem de Deus, a confiança deve estar no Senhor. Assim como Deus precisou tirar Abraão da tenda, esse texto ele vai continuar dizendo: saia da tenda, eu quero te mostrar, eu quero fazer você relembrar a promessa que eu fiz para você quando eu tirei da casa dos seus pais. Deus teve que relembrar a promessa para Abraão. Muitas vezes nós estamos relembrados porque o medo começa a tomar conta de nós, e nós simplesmente paralisamos a nossa vida, e nós simplesmente decidimos caminhar na autossuficiência, ou precisamos dar uma forcinha. Eu quero te dizer que o medo ele precisa ser espantado pela fé. O medo precisa ser jogado fora, porque a fé deve abundar no teu coração, na tua mente. O que tem gerado medo em você? O que tem gerado medo? Mateus 19, 26 diz: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Está na hora de você colocar os medos diante do Senhor, colocar o teu coração diante do Senhor, sair da tenda, buscar a direção de Deus. Não tire os olhos da promessa, meu querido, minha querida, não tire os olhos da promessa. Entenda que existe um processo acontecendo, e você precisa estar sensível ao processo do agir de Deus, e esse processo você dá o próximo passo direcionado pelo Espírito Santo.
E aí vai ter momentos que você vai estar diante de uma situação delicada mesmo, e você reafirma a sua fé. Você não deixa que o medo te paralise, te faça voltar para trás, mas você continua avançando, porque você é impulsionado pelo agir do poder de Deus, e não pelas circunstâncias humanas ilimitadas. Está na hora de você viver um tempo novo com o Senhor. E para fechar, não poderia deixar de fechar sem aprenda a viver pela fé. Gênesis 22 traz o relato que Abraão foi desafiado a sacrificar seu filho. Queridos, nós entendendo o processo de Deus, nós afastamos o medo, mas quando nós conseguimos entender que Deus é soberano e as promessas dele se cumprem nas nossas vidas, nós não temos medo de dar passos de fé. Abraão teve uma experiência de fé em família. Eu creio que não foi fácil ele tomar essa decisão. Eu vou levar Isaac para aquele monte e vou sacrificar. Havia uma promessa de Deus, e agora o Deus que prometeu e gerou o filho na velhice, agora fala assim: entrega seu filho para mim. Sabe, é algo muito insano. Viver pela fé é uma decisão e não uma condição. Eu preciso viver pela fé porque eu decido viver pela fé. 2 Coríntios 5, 6 e 7 diz lá: portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você tem caminhado pelo que você vê ou pelo que você crê? Você tem caminhado por vista ou por fé? Para viver as promessas do Senhor, não tem como viver na dimensão do natural. Se você não experimenta um passo de fé, viver pela fé, você não vai conseguir avançar na sua vida, na sua caminhada. Qual o desafio que você precisa dar um passo de fé? Lá no seu casamento, lá na sua empresa, aonde você precisa aperfeiçoar a sua fé, para que você não tire os olhos da promessa. Eu queria finalizar esse tempo passando um vídeo aqui. De repente, se você estava aqui no começo de janeiro do ano de 2021, eu fui pregar uma mensagem sobre Abraão, e Deus colocou no meu coração fazer um teatro. Imagine eu, artista. Vocês vão ver mais ou menos como é que foi a performance. Mas eu queria mostrar esse vídeo, porque para mim foi um dos desafios maiores que eu tive, de poder me colocar um pouco na pele de Abraão, quando ele sacrificou, ele foi para sacrificar o seu filho, e Deus o impediu no momento certo. Eu quero te dizer que não deve ter sido fácil para Abraão. Todo passo de fé requer ousadia. Quem caminha no natural, quem caminha na limitação humana, perde a oportunidade de ver o agir de Deus. Então eu queria finalizar pedindo que você assistisse esse teatro. Um teatro simples, mas com muita profundidade, porque eu consegui olhar, eu contracenando com meu filho e vendo um pouquinho o que Abraão sentiu nesse momento. E de repente você vai conseguir conectar com a experiência que você está tendo, e que isso venha fortalecer, para que você continue dando passos de fé. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Abraão. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e o oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Senhor, meu filho! Senhor, o meu filho! Meu pai, o senhor tá bem? Sim, meu filho. Sim. Me ajuda aqui, meu filho. Nós temos que se preparar para uma longa viagem. Oba! Vou viajar com meu pai.
Deus pediu que nós fôssemos sacrificar no monte de Moriá. Tem umas montanhas a 3 dias daqui. E nós teremos que ir até lá, meu filho. Vamos. Você vai comigo. Você tem que aprender a sacrificar ao Senhor. Me ajude aqui. Vamos. Oba! Vou viajar com meu pai. Sabe, meu filho, o sacrifício nos aproxima de Deus. E por isso que ele tem que ser perfeito, para demonstrar o melhor de nós. Então, tudo isso é para mostrar para Deus que o adoramos? Não, Deus já nos conhece o suficiente. É mais para demonstrar a nós mesmos que realmente o adoramos, como falamos. é verdade. Filho, nós precisamos prosseguir, a caminhada é longa. Vamos avançar. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e o oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Mas meu único filho, Senhor, filho da promessa, seja feita a tua vontade, Senhor. Vamos parar. Chegamos a Moriá? Sim, meu filho, chegamos a Moriá. Mas nós precisamos ir até aquele monte onde será feito o sacrifício. Mas, pai, já temos a lenha, mas e o animal para o holocausto? Filho, vamos, meu filho, vamos. Chegamos, meu filho. Chegamos aonde precisávamos. Pai, já temos a lenha, já temos as peças para montar o altar, mas e o cordeiro? E o cordeiro para o sacrifício? Pai, e o cordeiro? Deus proverá o cordeiro, meu filho. Deus proverá o holocausto para si. Vamos lá, me ajude a montar esse altar. Nós precisamos preparar tudo. Ótimo. Ficou bom o altar, mas... E agora, pai? A gente espera o cordeiro aparecer? Pai, cadê o animal? Pai, o que você vai fazer? Meu filho, eu amo muito você, meu filho. Mas eu amo muito mais a Deus. Eu sou cordeiro, pai. Pai, eu sou cordeiro. Sim, meu filho. Mas será que eu sou o sacrifício perfeito? Será que Deus vai me aceitar? Tenho certeza que sim, meu filho. Vamos.
Eis-me aqui, Não Senhor. estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. A partir de hoje, filho, esse lugar será chamado Deus Proverá. Obrigado, Senhor. Obrigado. Desafio assistir até hoje. Não tem como não imaginar como foi para Abraão. Você pode fechar seus olhos. Talvez você não tenha que sacrificar o seu filho, mas o que Deus está te pedindo é que você dê um passo de fé, que você confie nele. Abraão, quando ele decide obedecer, ele decidiu obedecer porque a palavra diz que ele acreditava e ele tinha fé que se Deus permitisse que a vida do seu filho Isaac fosse tirada, Deus poderia ressuscitá-lo. De repente você está precisando dar um passo de fé hoje. Eu quero desafiar você a colocar o teu coração diante do Pai. Mas o primeiro desafio que eu coloco para o teu coração, de repente você está aqui nessa noite, você nunca entregou a sua vida ao Senhor, que é a fonte para que nós possamos ter fé. Eu quero desafiar você a fazer uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador, eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu entrego minha vida ao Senhor, assim como Abraão, ele veio e ofereceu o seu filho, mas eu entrego a minha vida integralmente nas suas mãos. Eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Recebe a minha vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Você está aqui nessa noite, se você realmente está tomando uma decisão hoje, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Se Deus está falando ao teu coração, graças a Deus, pode baixar, mais alguém. Quem aqui está tomando uma decisão ao lado de Jesus hoje, dizendo: eu quero viver um tempo novo, graças a Deus, pode baixar, louvado seja o nome do Senhor. Quem mais está tomando essa decisão aqui? Ali atrás, graças a Deus, pode baixar, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Eu queria 4 pessoas levantaram a mão. Vem aqui à frente, vocês que levantaram a mão. Eu quero orar por vocês. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Pode chegar aqui, pode chegar. Cheguem aqui. Glória a Deus. Deus tem grandes coisas, pode chegar. Tem mais alguém que Deus está falando ao teu coração? De repente eu não vi levantando a mão. Chega aqui à frente com esses irmãos e irmãs. Deus está mais um ali. Glória a Deus. 5 pessoas chegam aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, eu quero dizer para vocês que Deus transforma nossas vidas. Deus transforma as nossas vidas. Deus transforma a nossa história. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, existe um tempo novo. Existe um tempo de desafio, um tempo de viver um tempo novo com o Senhor. Eu quero desafiar vocês a tomarem uma decisão. A decisão que vocês tomarem, que vocês confirmem no coração, que possa viver integralmente uma entrega, para que haja uma transformação. Deus tem planos lindos. Então, os irmãos e irmãs estarão orando aqui. Eu quero orar com vocês daqui a pouquinho, mas eu queria trazer um desafio agora para você que ficou aí sentado. Qual
Qual a promessa que Deus tem para a sua vida? Hoje é uma noite de transformação, uma noite de cura. Essas pessoas sendo curadas, essas pessoas sendo transformadas. Tem algo novo aqui na presença do Senhor. Eu quero desafiar você que precisa hoje dar um passo de fé. Que você possa também sair do seu lugar. De repente você vai vir aqui na minha direita, se colocar de joelhos aqui. Você já desistiu da sua promessa? Hoje Deus está restituindo a visão dessa promessa no seu coração. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vem aqui nesse lado aqui. Tem algo que você precisa hoje confiar ao Senhor, colocar nos pés da cruz. Sai do seu lugar e se coloque de joelhos aqui. Você vai precisar dar um passo de fé. Glória a Deus, pode chegar. Pode chegar. Glória a Deus, pode chegar. Eu quero vocês aqui na minha esquerda aqui. Eu quero orar por vocês. Deus está restituindo sonhos aqui. Deus está restituindo promessas. Vamos cantar. Vamos cantar. Mas trofe, enquanto você vai sair do seu lugar, chega aqui. Se renda aos pés da cruz. Deus está falando no teu coração. Existe um processo que Deus está fazendo. Glória a Deus. Pode chegar aqui. Glória a Deus. Vem limpar as minhas mãos. Deus está falando no teu coração. Senhor, esses irmãos e irmãs aqui, existe um tempo novo. Em tudo que tu tens pra mim. Rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, e sejam todos pra ti, ó Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Se renda ao Senhor agora nesse momento. Deus amado, eu quero colocar diante do Senhor esses irmãos e irmãs que estão aqui de joelhos, clamando por um milagre, clamando pela promessa. Deus, em nome de Jesus, restaura as promessas, restaura aquilo que o Senhor tem no coração, que o Senhor colocou no coração deles, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor restaure todos os sonhos e planos. Existe algo novo, existe um tempo novo, que esse passo de fé, que eles virem à frente, deles colocarem diante do Senhor, que o Senhor venha poderosamente, haja poderosamente nesse novo tempo. Eu quero louvar ao Senhor por esses irmãos e irmãs que vieram à frente, entregando a vida ao Senhor. Abençoa, Deus, faz algo novo, que um novo tempo seja inaugurado na vida deles, que um novo momento seja inaugurado na vida deles, assim como Abraão. Faz em nós, homens e mulheres de fé, que possamos caminhar por fé e não por vistas, que possamos caminhar firmados no Senhor. A palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós queremos agradar ao Senhor com a nossa fé, com o nosso louvor, com o nosso coração, com a nossa entrega. Abençoa, Deus, de uma forma especial cada irmão, cada irmã que hoje tomaram uma decisão, que saiam daqui desafiados pelo Senhor, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Levante a sua voz, adore ao Senhor, adore Ele.